Olá, voltamos aqui para a segunda parte do programa sobre o Celso Furtado. Na verdade, comemoração dos 105 anos de do seu nascimento. E temos aqui novamente para conversar com a gente Rosa Freire de Aguiar, escritora, jornalista, autora de um livro muito legal, que ganhou o prêmio Jabuti, Memórias de Paris, Sempre Paris. Sempre Paris, a memória dela de Paris e uma série de entrevistas muito interessantes. Rodrigo Medeiros, do Instituto Federal do Espírito Santo, e online, aqui a Carmen Feijó, da Universidade Federal Fluminense. Então a gente vai falar aqui vamos começar esse programa falando de um período muito triste, né, quer dizer, o exílio de Furtado, a partir de 64. Rosa, qual é a trajetória? Ele já parte diretamente para França ou ele tem dá assim, uma Não. trajetória do Furtado a partir desse momento que possivelmente deve ter sido certamente muito doloroso para ele. Bom, mais uma vez, obrigada, Carlos, por eu ter essa chance aqui de falar um pouco do Celso, que de fato é do dia 26 de julho, né, se faria 105 anos. Bom, a gente depois já falou um pouco, digamos, até 64, aquele grande projeto da Sudene é abortado com o golpe militar de 64. Celso estava no Recife, no dia do golpe, que na verdade são 2 dias, né, 31 de março, 1º de abril, enfim. E a gente esquece, mas Recife era longe, quer dizer, não tinha uma TV Globo televisionando nada. Então, ele tinha uma coisa que ele ficava um pouco humilhado, e ele descreveu isso em algum livro. Eles souberam do golpe pela Voice of America, ou seja, eles souberam por uma rádio americana, eles souberam pelos Estados Unidos, digamos assim, que o Brasil estava a democracia brasileira tinha ido para o brejo e que os golpistas militares estavam, enfim, se agitando e dando um golpe no Rio de Janeiro. Ele fazia uma profunda humilhação saber disso para uma rádio americana. E, bem, na noite do golpe propriamente, ele vai para o palácio. O Miguel Arraes era o governador, Palácio das Princesas. Ele vai para lá e passa a noite praticamente inteira com Miguel Arraes. Miguel Arraes, os militares na época era o 4º Exército, né, que era no Recife, indo lá e dizendo que se o Arraes aceitasse colaborar e saísse junto com os militares, que ele poderia ter tudo salvo. Daí ele falou: "Não vou", o Arraes é muito correto, muito decente, disse: "Eu não vou, eu entrei aqui por uma votação expressiva do povo de Pernambuco, não vou sair debaixo de guarda-chuva militar nenhum". Bem, enfim, num dado momento, o Celso volta para casa, já quase de madrugada, e dorme um pouco e começa a cuidar das coisas práticas. Quer dizer, ele vai ter que sair do Recife ali em 48 horas, em 24 horas vai ter que sair. Dorme um pouco, acorda, vai à sede da Sudene. Quando ele chega na sede da Sudene, que era ainda ali no centro bem no centro do Recife, ali na Rua do Imperador, tem em frente ao prédio, tem umas metralhadoras, tem uns fulanos de metralhadora, assim. Ele aí pergunta para um general lá se ele pode subir, e o general disse: "Não, não, pode, claro, por favor". Pega o elevador, bom, enfim, ele subiu, pegou coisas dele lá pessoais e vai embora, e acabou. Aí voltou para o apartamentinho onde ele morava, lá na praia de Boa Viagem, e distribui um pouco. Eu até achei alguns anos atrás, eu achei uma coisa que ele diz, e tinha um cachorrinho, no final tinha um cachorrinho, né, e fazer o quê com o cachorrinho? Ele aí pede para uma pessoa que está fazendo, digamos, a mudança, diz assim: "Dá para a vizinha, tal", que o filho dela gostava muito do cachorrinho e tal, enfim, o cachorrinho é dado para a vizinha. E aí tem as coisas, os livros, ele tinha muito livro lá, pede para mandar para o Rio de Janeiro, e ele ficou um pouco receoso de vir para o Rio de Janeiro direto, onde ele tinha apartamento. Porque era Carlos Lacerda, né, o governador do Rio de Janeiro, um dos golpistas, o mais golpista, digamos assim, e ele escreve também no livro. Ele falou assim: "Eu não quero dar o gostinho ao Lacerda de chegar lá e ele me prender. Não vou para a prisão de Carlos Lacerda". Ele aí resolve para Brasília, onde tinha uma irmã que trabalhava no Senado, era taquígrafa ou secretária do Senado. Ele vai para Brasília e fica lá um pouco quieto, de molho, 3 ou 4 dias e tal, fica até mais. E aí tem uma hora que um governador, um político importante da Paraíba, que já está meio, mas era um cara correto, o João Agripino, que tinha sido governador da Paraíba, ou era ainda, fala com ele e fala assim: "Olha, eu vou falar com o Geisel". E o Geisel, o Ernesto Geisel, eu não me lembro qual era o cargo do Geisel, o pai do Celso tinha conhecido o Geisel em Priscas Era, sei lá onde, quando ele, Geisel, estava servindo no 4º Exército, no Recife. E aí o Geisel diz: "Não, você pode dizer para ele que eu vou dar uma ordem, não sei como é, a prisão o Carlos Lacerda não vai, a polícia do Carlos Lacerda não vai pegá-lo".
E de fato ele vem para o Rio e consegue chegar em casa. O Celso tinha uma peculiaridade ali, ele tinha um passaporte diplomático ainda, porque ele estava de representante de toda aquela operação americana e a Aliança para o Progresso, ele era, digamos, o representante do Brasil, evidentemente, mas também de uns países pequenininhos daquela de outra que teve uma reunião, eu não me lembro agora do nome não era a OEA, porque era outro organismo, que tinha tido uma reunião uns 2 anos antes em Montevidéu com o Fidel Castro, enfim, bom, com o Che Guevara. Foi a OEA E sim, né? Foi aquela reunião da OEA que o Che faz aquela eu não sei se era da OEA. Enfim, o Celso estava representando, ele representava não só o Brasil, que se fazia na época, reunião. mas uns países muito pequenininhos da América Central que não tinham condição de estar mandando toda hora gente e tal. Então o passaporte diplomático dele para o Brasil, evidente que não funcionava mais, mas ele ainda era representante, digamos, da El Salvador, né, de um país então ele tinha ainda, mas guardou o passaporte, ficou mais uns dias aqui, aí apareceram os convites, ele recebeu logo 3 convites de universidades americanas, de Columbia, de Harvard e de Yale. As 3 convidaram dizendo um telegrama, né, aquelas coisas antigas, telegrama e tal, por favor, venha ensinar, venha se juntar ao nosso corpo docente e tal. E ele então resolveu ir para Yale. Nós estamos em abril ainda, né? Portanto, o ano letivo ia acabar em junho. Ele aí então resolve ir para o Chile primeiro, passar uns 2, 3 meses no Chile, antes de começar o ano letivo em agosto, em Yale. Quer dizer, então ele vai primeiro para o Chile, passa lá uns 3 meses, dá um seminário lá, que é um seminário, parece que é importante. Ele tinha muita gente lá, estava vendo o Henrique Cardoso, estava esse Enzo Faleto, que morava lá, estava o Vefor, e já o pessoal chegando, já tinha como ele chama, o Paulo Freire já estava lá, já tinha muita gente chegando, né? Samuel Weiner, tinha muita gente chegando. O Tiago de Mello, ficou lá. E então ele resolve dar um curso dentro do quadro da CEPAL, naquele ILPS, aquele Instituto Latino-Americano de Pesquisa, de planejamento, desculpe, e ele resolve dar um curso em que ele resolve rever as teorias da CEPAL de 10 anos antes, de 8, 7 anos antes. Quer dizer, de 49, de 58, por aí, enfim, ele resolve rever aquelas teorias. Então é um seminário importante que ele dá lá e em agosto, ou setembro, ele vai para Yale. Vai como professor, como pesquisador visitante. E fica lá, não precisava dar aula. Tinha uns seminários, mas ele estava mais lá para. Ele estava muito interessado naquele momento, e é o que ele faz muito em Yale, em entender os Estados Unidos. Quer dizer, o que é este país e que a toda hora se mete nos nossos países. Aliás, A gente tem que aliás, continua, de certa forma, o meu problema, mas enfim. Porque eu me lembro que nesse momento o Celso aproveitou para ler muito material sobre os Estados Unidos. Tanto que na biblioteca dele, quando ele vai para a França, tinha lá uma estantezinha, só Estados Unidos, só livros sobre os Estados Unidos, tinha uma montanha de livros sobre os Estados Unidos. mas só para acho que vai destacar que essa, digamos, não sei se esse interesse ou até uma comparação já está presente no próprio Formação Econômica, né? Na Provavelmente. Ah, Formação estava, Econômica assim, que está ele lá faz e a faz comparação. a comparação, uma É. de uma colonização, Da digamos, americana e americana a e brasileira. brasileira. Eu acho que a ideia era, Já quer tá dizer, falando. se enquanto a gente não entender a capital do império, a gente não vai entender o que está acontecendo com as colônias. Tudo isso em metáforas, né? Era mais ou menos essa a Igual, ideia, é. entendeu? E aí como é que a Aí ele França fica um aparece? ano, Ah, tá. ainda ele fica um ano lá, mas nesse um ano, nós estamos na guerra de 65, nós estamos na guerra do Vietnã, 64, 65, e tem pelo menos um abaixo-assinado de várias personalidades, e Celso entre elas, basicamente latino-americanos, mas europeus também, que fazem, naquela época, abaixo-assinado não era no Change, né? Saía no jornal grande, assim, e sai publicado em jornais importantes dos Estados Unidos, uma chamada muito grande de intelectuais contra a guerra do Vietnã, para acabar com a guerra do Vietnã. E todos os nomes são devidamente fichados, né? A tal ponto que Yale recebe da representação brasileira junto a Washington, quer dizer, dos militares brasileiros, dos diplomatas brasileiros, provavelmente a mando dos militares, que não renovem o contrato de Celso em Yale. Sempre com a Digamos, a ideia de caça que às bruxas é começou. uma caça às bruxas, Sim, começou por aí, porque ele continuado. assinou o manifesto contra os Estados Então não é Unidos, tão novo tarará, assim, tarará. né, essa caça às bruxas. Tem Meio que a coisa vem de longe, tem né? pelo menos um. E aí ele, quer dizer, aí eu comunica a ele isso, que não vai renovar, e ele falou também não, pensando bem, também não quer. Ele estava pensando em ir para a Inglaterra.
estava pensando em ir para a Inglaterra, voltar para lá, para Cambridge, para onde fosse, mas aí nisso sai um editorial no Monde, esses, né, esses acasos da vida. O Monde tinha sido criado, o jornal Le Monde tinha sido criado no final da guerra, 46, 7 por aí, por um grande jornalista chamado, Beuve-Méry, Hubert Beuve-Méry. E o Hubert Beuve-Méry tinha vindo à Sudene, ao Nordeste, na época da Sudene, tinha ficado encantado com os projetos da Sudene e tal, não sei o quê. E aí, quando ele vê que o Celso, ele ficou acompanhando a vida de Celso, viu que o Celso estava exilado e tal, ele escreve um editorial. Ele tinha uns editoriaizinhos todo dia, pequenininho, na primeira página. E ele escreve o editorial dizendo: curioso, o Celso Furtado tá dando aula da. O Celso era uma pessoa muito conhecida internacionalmente nesse momento. Está dando aula lá, e por que que nós aqui não chamamos o Celso Furtado para dar aula aqui, inclusive o lugar onde ele se formou, que ele se formou na Sorbonne e tal. E aí tem alguém faz um movimento e convida ele para ir para a Sorbonne, aí ele vai. Vai de 65, quer dizer, ele já fez um ano letivo nos Estados Unidos, em Yale, aí vai para a França. E aí, como você diz, é o primeiro, né, na época, os professores estrangeiros tinham que ser nomeados pelo presidente da República, né? Então tem lá em casa a nomeação dele pelo de Gaulle, É o De Gaulle primeiro, assina. não francês. Não francês, é. Nós temos essa honra. Teve que ser assinado pelo presidente da República. Então, Carmen, acho que, bom, acho que nesse período tem, acho que das obras eu acho que tem, só o livro dele, o TDE, Teoria de Desenvolvimento Econômico, Aí depois, um pouco mas se eu não estou enganado, você me corrige, digamos, são um pouco das aulas dele. Então, Eu acho que deixa eu só complementar Ah. rapidamente aqui, quer dizer, Celso, quando eu fiquei muito impressionada, quando eu li as cartas, e Deus sabe que eu li de cartas do Celso para fazer esse livro que eu fiz sobre a correspondência dele, era impressionante como ele ainda, quer dizer, quando ele sai, a Sudene acho que deu muita visibilidade internacional a ele. Veio o Edward Kennedy para conhecer o Sartre, mas Sartre foi um pouco por acaso, porque ele já viria ao Brasil convidado, sei lá, pelo pessoal de São Paulo, da USP, não sei, e também vai ao Nordeste. E ele tinha realmente, nesse momento, você vê pela correspondência dele, por exemplo, tem lá. O grosso da correspondência dele é convite, né? Convite para participar de capítulo de livro, de seminário, de congresso e tal. Então, tem lá, por exemplo, ele está na França, e chegando já na França, e tem lá, por exemplo, eu peguei essas cartas, uma carta de um grande universidade americana, que eu já não lembro qual é exatamente, dizendo: nós vamos fazer um congresso em que os keynote speakers, quer dizer, vai ser o senhor e o Erich Fromm. O Erich Fromm era um grande da época, né? Sim. Ele estava vivo ainda. Depois tem outro que diz, vai ser o senhor e o Martin Luther King. Quer dizer, era ali, quer dizer, era impressionante como ele era muito conhecido nessa época ainda. Depois não, depois ele se torna um professor da faculdade francesa, é diferente. Também conhecido, mas eu digo, mas no início. Então, com isso, eu acho que ele houve também naquele momento, que era muito corrente na França, os editores, os grandes editores, verem que a pessoa estava dando um curso interessante, pedir para ele fazer um livro didático a partir do curso. esse. E o Teoria Política e É, Desenvolvimento Econômico é isso. Teoria É e isso. Política do Desenvolvimento Desenvolvimento Econômico, TPD, que eu acho que, exatamente, esse aí. inclusive, para quem é São as estudante, aulas dele. das aulas dele, exatamente. São Que, as São inclusive, livros prediletos. É. inclusive São para as quem aulas é. dele. Então, Rodrigo, já que você nos prediletos, então você pode falar um pouco. Não, a Carmen quer Não, falar alguma não, mas coisa acho que, antes? não sei como é que tá. Rodrigo, já você Eu falou, falo manda. rapidinho, porque eu só queria pegar uma frase que até foi você, Carlos, que introduziu, né, que esse momento do exílio é um momento triste. Me ocorreu que, quando a gente fez a entrevista, né, com a Rosa para comemorar os 100 anos, né, do centenário, né, do Celso, e está nos cadernos de desenvolvimento, a Tânia Bacelar, ela fez um comentário assim que me marcou bastante, que ela via que o Celso tinha sofrido assim duas grandes violências explícitas, né? Porque teria vivenciado pelo menos duas. Uma que foi a guerra, quando ele chega, né, da Itália, ele viu, né, a miséria, a pobreza, a devastação, e a segunda é justamente quando ele é exilado, né? Então ela começa a discorrer e aquilo me assim, ela do jeito que ela coloca é muito tocante, e eu identifiquei agora também na fala da Rosa, né? Quer dizer, como é difícil esse momento, de repente, a pessoa ser, é, né, ter que sair, largar tudo e ter que entender, processar rapidamente o que está acontecendo, por que aconteceu. Então, deve ser uma angústia muito grande.
Mas aí, bom, sobre a obra, concordo que, quer dizer, é um momento triste, mas também é um momento, quer dizer, bastante profícuo, né, do ponto de vista da produção intelectual. E certamente essa teoria política do desenvolvimento, eu acho que é a grande referência. E particularmente o que eu gosto desse livro é porque ele vai resgatando os clássicos e ele vai resgatar Keynes, que é o autor da minha predileção também, e ele trabalha o Keynes de uma forma bem interessante, porque ele vai valorizar a questão do investimento, da importância, e ele traz a questão do planejamento. Isso é algo que a gente falou na primeira parte do programa, né? Como o planejamento, o resgate dessa ideia do planejamento econômico, quer dizer, estava muito presente, né? Claro que na obra quer dizer, quem está pensando o desenvolvimento, né, a partir da perspectiva do subdesenvolvimento, não pode, tem que ter uma reflexão sobre o Estado e sobre a importância do planejamento econômico, e parece que isso está muito claro na obra do Furtado, e ele tem essa referência ao Keynes, para quem também o Estado tinha que ter um papel muito proativo, muito distante, né, da ortodoxia, né, e do saber né, convencional que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, né? E isso faz toda a diferença em termos de desenho de políticas econômicas, de visão de mundo, né? E o que a gente vivencia hoje é quase uma demonização do Estado, né? A questão do orçamento tem que ser um orçamento equilibrado, e isso não tem absolutamente nada a ver com a ideia de você pensar o longo prazo, ter projeto de país e pensar um orçamento público, né? Que expresse isso. E tão distante da nossa realidade. Mas acho que tudo isso são lições que a gente pode absorver dessa obra especial do Furtado. Mas acho que era isso. Não sei, Carlinhos, se. Não, não, tranquilo. Só que o Rodrigo, ficamos assim em suspense. Por que que foi? Por que que foi a obra que mais Não, impactou? o que eu acredito, que me impactou nessa obra é que ela é diferente das demais, né. Quer dizer, nas demais obras, que são todas, no meu entendimento, muito relevantes, o Celso faz economia histórica. E nessa obra, Teoria e Política do Desenvolvimento, ele pega as teorias, né, inclusive, neoclássicas, não é, e discute a política de desenvolvimento, não é. Então, claro que sobre as influências, que ele recebeu, né, estudando e pesquisando. Basicamente o quê? Marx e Keynes, né. A Carmen falou muito de Keynes, mas Marx também foi uma influência importante, não é. O Brasil é um país muito complicado, né, porque se alguém diz que lê Marx, a pessoa já vai ao outro extremo, então é marxista, né, ou então é comunista. Não, ler Marx é importante, porque ele discute, num momento importante da história, o que é o capitalismo. Então é importante ler os clássicos para a gente entender, né, como é que existiu uma evolução, inclusive teórica, sobre o assunto que nós estudamos. Né? Então esse livro ele é muito interessante porque ele pega das teorias sobre crescimento, sobre desenvolvimento, não é? E traz para as questões, no meu entendimento, brasileiras. Tem lá capítulos finais, não é? Onde ele traz, ele resgata, não é resgata, né? Mas ele coloca as questões de centro e periferia, não é? Que são questões extremamente atuais. A gente pode mudar o nome, é emergente, é em desenvolvimento, países do sul, países do norte, mas está lá as questões de centro e periferia, estão aqui, estão presentes, a gente sabe disso, não é? A gente estuda isso e a gente verifica isso, inclusive, de maneira muito fácil constatar isso. Então, acho que é um livro diferente nesse Não, é sentido, né? verdade, assim, é um livro mais teórico, por assim dizer. É, Bom, e para quem já mais né, como nós aqui, era o livro da coleção Os Economistas. O Ah, livro da coleção dos economistas é exatamente política. o Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. Vamos pular um pouquinho agora para 7 anos depois, que é um outro livro muito importante dele, que é o Mito do Desenvolvimento Econômico, tá. E eu acho que aí, digamos, como chama, o Mito do Desenvolvimento Econômico, eu acho que ele talvez faça a releitura mais crítica, talvez,
da possibilidade de desenvolvimento econômico, não da possibilidade de desenvolvimento econômico, mas da possibilidade de desenvolvimento econômico da forma como ele havia tomado como desenvolvimento econômico, e principalmente padrões de consumo, que é um tema que perpassa a obra do Furtado o tempo todo, tá certo? Nos países desenvolvidos. E a possibilidade desses padrões de consumo que se solidificaram, que se consolidaram nos países desenvolvidos, serem copiados, emulados nos países na época em desenvolvimento. Então, o livro acho que tem essa parte, né? Tem essa parte. E tem uma outra parte muito importante, que é a discussão sobre tecnologia, que está ligada a ela. Essa discussão sobre tecnologia e os controles de processos tecnológicos, uma coisa que estava começando a se expandir muito fortemente, que eram as empresas multinacionais da época, que hoje em dia viraram as cadeias de valor, mas que só foram, na verdade, se ampliando. Então, acho que esse é um momento também de inflexão do Furtado. Talvez seja um momento de crítica do capitalismo. Eu tenho para mim que Furtado ele nunca foi muito apaixonado, mas assim, por causa disso, pelos seus resultados. Assim, pelos resultados, pelo problema do padrão de consumo, pela exclusão, e até por uma coisa que a gente depois acho que vai falar a última parte do programa, que é da alienação e a questão cultural. Então, acho que a obra dele, apesar de dizer, como a gente está vendo, ele ter vários momentos, e eu falei de uma inflexão, não é uma inflexão, na verdade, ele tem um contínuo. Tem uma lógica que perpassa toda a obra dele e vai tomando formas à medida, inclusive, que ele vai olhando. Eu não quero falar tanto que não sou só condutor, não sou convidado, mas ele menciona que ele foi nos Estados Unidos e ele viu o trabalho de Stefan Heimer, que estava fazendo esse trabalho que era bastante original sobre o mundo social. Então ele lê esse trabalho e fala, opa, tem um troço aqui que é uma mudança do padrão empresarial e tecnológico do mundo, que isso pode fragilizar ainda mais a nossa condição de subdesenvolvido. Então, Rosa, a gente queria aqui, nessa próxima bate-bola nossa aqui, falar um pouquinho sobre essa obra tão importante que está Não Errarei Novo, comemorando agora 61 anos de idade em 2025. É isso mesmo, 61. Não, deixa eu dizer, eu acho que esses anos de Celso, esse terceiro momento, a gente teve lá o primeiro da formação, o segundo do Sudene, quer dizer, que acaba com a Sudene, vai até pega a Inglaterra, pega o tempo dele em Londres e depois em Cambridge, com formação econômica e tal. Aí tem o exílio, né? Sudene e tal, e vem o exílio. Aí Celso vira um professor. Só, não tem mais cargo, digamos, nenhuma, não tem nenhuma sudene pelas costas, não tem nada disso. No início é muito difícil, quer dizer, e eu falo aqui de Celso de uma forma quase que exagerada, porque ele não sofreu muito como outros sofreram, quer dizer, ele já chega numa posição, ele vai para a França já com um emprego garantido, né? Ele já vai ser professor da Sorbonne, não é pouco, quer dizer, eu conheci dezenas de exilados na França que chegavam operários, quer dizer, que chegavam sem conhecer a língua, que chegavam com problemas familiares, com problemas que não deu para ir a família inteira, problemas que parte da família ficou aqui com outros problemas financeiros, né? Quer dizer, a coisa do exílio é muito dura. Alguém disse que exílio não é para qualquer um. Quer dizer, você tem que ter muito boa cabeça para ser exilado Não é e uma não. colônia de férias. Não é uma colônia de férias. Quer dizer, tem dessas cartas que eu publiquei, só um parênteses rápido, uma das cartas que mais me deixaram comovidas, que é pungente, é do filósofo nosso, Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto era um pouco mais velho. Celso, quando tem o golpe, ele tem 43 anos. Quer dizer, ele era jovem, né? Hoje em dia a gente acha que ele era um jovencito, né? E, e ele tem a primeira sensação de que a geração dele fracassou. Ele diz isso nos diários, a geração dele, Josué de Castro, Valdir Pires, aquela geração mais que estava em torno de Jango, ele falou: nós fracassamos como geração, nós não conseguimos melhorar o país, nós não conseguimos implantar os nossos projetos desenvolvimentistas para acabar com as desigualdades no país, nós fracassamos como geração. Claro que isso é um momento de muito mal-estar, de muita ansiedade, de muita, né? Depois ele vai tentando se refazer. Mas o exílio é pesado, sim, é uma coisa pesada, e ele já foi com uma condição, né? Já estou dizendo. Agora, o Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, tem uma carta dele. Álvaro Vieira Pinto, quando tem o golpe, ele está no Rio de Janeiro, ele tem que pedir asilo, digamos, numa embaixada. Ele consegue fugir e entra na embaixada da Iugoslávia. E fica ali, protegido na embaixada. Depois consegue ir para Belgrado, que na época era a capital da então Iugoslávia, e ele diz na carta: eu estou sendo muito bem tratado. O Marechal Tito, que era o grande todo-poderoso da Iugoslávia, me botou num bom hotel,
eu estou em Belgrado com a minha mulher, quer dizer, eu estou comendo, enfim, estou com boas condições. Mas e fazer o quê? Ele aí diz na carta, é uma coisa pungente, ele foi dizer, eu falo várias línguas. Aí é aquela coisa de filósofo, ele fala francês, ele fala grego, ele fala latim, ele fala alemão. Você vai ficando assustada quando você vai lendo a carta, entendeu? E foi, mas e daí? Eu não estou mais em idade de aprender servo-croata para dar aula na universidade. Quer dizer, a minha ideia é ver se ele escreve para o Celso, e ele não tinha tanta intimidade assim com o Celso, mas ele escreve. A solidariedade entre os exilados sempre foi uma coisa que me chamou sempre a boa atenção, era impressionante. Quer dizer, o nível que eles se autoajudavam era uma coisa muito comovente, muito bonita. E aí ele escreve para Celso e diz: quem sabe você me consegue algum lugar num país cuja língua eu fale, Eu me né? faço entender. Que eu me faça entender. E por sorte, Celso consegue um emprego, alguma coisa para ele, na Universidade do Chile. Ele aí se muda para o Chile. Quer dizer, mas é difícil, é uma coisa difícil. Quer dizer, ele se mostra na carta como se ele fosse muito velho. Não era, ele não tinha nem 60 anos ainda. Mas era um momento muito difícil na vida dele. Ele falou assim: eu estou muito bem tratado, tenho um bom hotel, o Marechal Tito faz tudo que eu quero e tal, o que eu peço, mas e daí? É. Vou fazer o quê? Mas como você mesmo falou, o Furtado teve essa, não vou dizer sorte, porque foi por causa da Mas ele já própria, vai, mas por ele causa da já própria vai capacidade muito, dele e da mas ele fama já dele. vai Ele já vai muito bem colocado. muito bem colocado. E aí ele, Ainda assim, é muito difícil. então, é difícil, mas ele não para, ele continua Não, ele produzindo. continua, E ele aí, como a gente já continua. viu, já fez o Teoria Política de Desenvolvimento Econômico e vai para frente fazendo esse Eu ciclo. acho, Então, pra acho que você ter ideia, eu tinha tomado aqui umas notas, quer dizer, ele escreve 10 livros, eu não tenho todos os títulos aqui, mas ele, nos 20 anos, digamos, de exílio dele, ele escreve 10 livros, quer dizer, é muita produção. E fora dando as aulas, fazendo tudo, né? Eu acho, além do TPDF, da Teoria Política e Econômica do Desenvolvimento, eu acho que tem 3 livros, a meu ver, marcantes nesses anos do exílio, que são, vocês falam muito bem, o Mito, depois vai ter o Prefácio à Nova Economia e vai ter depois o Criatividade e Dependência. eu ia citar Esses 3 livros, por que que eu acho que eles são marcantes? É porque Celso como é que eu é como se ele tivesse numa moldura só econômica e ele precisasse abrir esse leque, quer dizer, precisa te abrir mais o leque. É pouco, isso é pouco. Eu quero abrir mais. Ele aí começa, ele tinha uma cabeça muito multidisciplinar, eu acho. Então ele começa a abrir, quer dizer, você vai ter livros de Celso, continuando a ser um economista, basicamente um economista, ele vai ali na história e traz alguma coisa da história. Ele vai na filosofia e traz uma contribuição da filosofia. Ele vai na sociologia e traz na mitologia, na criatividade e dependência, ele vai muito na mitologia, quer dizer, ele vai incorporando aquilo tudo numa visão mais global. Eu acho que esses 3 livros marcam a cabeça multidisciplinar de Celso. O Mito, você já falou, está fazendo 50 anos. 60, Não, é de 74. 74, 50 anos. 51 anos. É. Ó, vocês que me enganaram, então. Não, Era eu já- assim. Não, eu já- esse era o outro, esse desenvolvimento. Desenvolvimento. Mas o mito é 74. Não, quem estava fazendo 61 era o golpe militar. Bom, enfim, pouco importa. Gente, a gente tá fazendo um monte de conta. Depois vamos fazer aqui na descrição, a gente faz as datas direitinho. Eu vou botar, prometo, meus Então, o queridos. mito é de Pessoal que está 74. ouvindo aqui, eu vou botar as datas certinho para ninguém se enrolar aqui. O Mito, como você disse, ele estava em Cambridge, né? Estava lá de professor visitante, entre 73 e 74, por aí, quando ele escreve o Mito, quando sai aquele relatório do limite do crescimento, Exatamente. né? O Clube de Roma, né? Do Clube de Roma, 72, né? Isso. Que era um think tank, né? Grande, né? O Clube de Roma. E que é curioso, eu li um pouco, para escrever um pouquinho sobre o Mito. Na verdade, o que facilitou existir aquele relatório do Clube de Roma era um grande computador, um computador com muita, digamos, com muita potência e com muito esperto computador, que devia ser, eu tinha até vontade de ver que Ser mais computador fraco que o nosso fosse. celular. Exatamente, entendeu? Pior que olha, Com qualquer metadados, hoje você faria aquilo rapidinho, né? Mas enfim, e exatamente. Mas aí parece que ele foi a primeira vez, e eles falam isso no relatório, no prólogo do relatório. Primeira vez, eles tinham as estatísticas de cada país. Pela primeira vez, eles jogam tudo no computador, moderníssimo para a época, e conseguem processar tudo para ter uma visão global. Só para a gente aqui esclarecer, talvez, porque nem todo mundo talvez conhece o Clube de Roma. Esse relatório do Clube de Roma
foi uma obra fundamental, uma das primeiras a chamar a atenção para a questão do meio ambiente, ou seja, das limitações do meio ambiente, de recursos, principalmente em relação à trajetória como o desenvolvimento econômico estava tomando naquele momento. Exatamente, é o que ele quer dizer, o Clube de Roma faz, quer dizer, eles fazem o relatório, mas quem vai processar é o MIT, né, Exatamente. o Massachusetts Institute of Technology. E ali sai uma coisa mundial e dizendo realmente, eles são claros, dizem, se a gente vai planetarizar os padrões de consumo das sociedades mais ricas, não há mundo que chegue, não há mundo que chegue. Mais do que isso, tem um outro também que eu li há muito tempo atrás, mas isso me ficou na minha cabeça. Em matéria de recursos naturais, para ter, e olha que os chineses naquela época andavam tudo de bicicletinha ainda, né? Não tinha carro na China ainda, né? Mas para você ter ideia, eles calculavam que se você fizesse o mesmo, se você planetarizasse os padrões de consumo dos países mais ricos, você precisaria de 7 planetas em matéria de recursos naturais, né? Não renováveis, né? Digamos assim, né? Agora, uma ironia do destino, assim, que não, na verdade, o limite a gente bateu em outro, né? A gente bateu no limite, por assim dizer, do efeito estufa, né? Do efeito O efeito estufa, estufa veio exatamente. antes que não estava. Como o Mas se ser bem humano que erra bastante, né? Porque mas se bem que ali eles falam também, quer dizer, fala da coisa dos recursos naturais, mas eles falam também dos lagos que vão ficar secos, eles falam de muita coisa também. As geleiras que vão degelar, eles já têm A questão eles já têm uma visão global assim, dessa dimensão ambiental, né? se eu já acho difícil ser economista para fazer meteorologia, então, que aí são os computadores Mas complicadíssimos. aí o que E eu acho curioso, porque as pessoas dizem: "Ah, mas Celso foi uma pessoa que lutou pelo desenvolvimento econômico a vida inteira", de repente ele tem que dizer que foi um mito, que é um mito, é complicado, né, também. Mas ele aí tem uma coisa, quer dizer, que ele aí não é muito, muito fácil essa leitura, a segunda, digamos assim. Na verdade, o que ele quer mostrar, digamos assim, é que o mundo continuava dividido, portanto, porque a sensação do Clube de Roma é dizer assim: "Bom, nós já chegamos aqui, aqui estamos. Vocês, coitadinhos de vocês, vocês não vão poder chegar. Vocês não tiveram a sorte que nós tivemos. Então vocês na loteria da vida, vocês exatamente. pegaram Vocês pegaram um mau mal número, número. então", E entendeu? não, eu acho uma coisa, que queria Que é uma quer dizer, ou seja, o que o Celso diz, continuará a haver países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Continuará a haver, o mundo será dividido. Isso não pode, isso não pode. e queria Só aproveitar. fazer um Fala, adendo a fala, fala. essa observação da Rosa é muito boa, porque o debate hoje é justamente sobre a transição justa, né, que é o que cobram os países do sul global, né? Que os países do norte tiveram, que são os maiores responsáveis pela acumulação de gases de efeito de estufa, e que agora a divisão, o financiamento, né, desse processo de transição climática tem que levar em consideração, né, que o ônus financeiro deveria caber mais para os países que se beneficiaram, né? Então, assim, a leitura do mito ele fica atual porque o debate hoje é justamente sobre a questão da justiça, né, nesse processo de transição, para aqueles que não são negacionistas e que entendem que, de fato, a gente vive uma crise climática, né? Mas era esse comentário que eu queria fazer para Tem então aqui lisando aí, quer dizer, né, destacando a importância dessa contribuição do Celso. tem aqui uma frase dele que eu tomei nota aqui para um artigo, exatamente do mito, que ele diz o seguinte: a importância principal do modelo dos limites do crescimento, do relatório, é ter contribuído, ainda que não tenha sido este o seu propósito, para destruir o mito, seguramente um dos pilares da doutrina que serve de cobertura à dominação dos povos de países periféricos pela nova estrutura do regime capitalista. Quer dizer, no fundo é isso. Quer dizer, E né? eu acho importante também, Rodrigo, talvez você pudesse Eu falar. quero falar uma coisinha sobre o mito, porque o mito foi o primeiro livro do Celso Ah, Furtado que é. eu li. Como a gente viu no programa E passado. foi o último livro do Celso Furtado que eu li. Foi o primeiro e o último, né? O último por quê? Porque eu comprei essa edição comemorativa dos 50 anos do livro, que foi feita pela Ubu, Isso, que tem um prefácio da Leda Paulani, né? isso. Eu achei. Você trabalhou, né, nessa edição. Maravilhosa. Eu fiz Maravilhosa. edição A edição, assim, definitiva. eu li o livro, assim, apaixonado, né? Novamente, né? Claro que com um pouco mais de maturidade em relação a décadas atrás, né? E o que me. A questão da atualidade do livro, né? Porque eu sempre penso o seguinte: esse livro foi produzido
publicado em 1974, né? 50 anos depois, né, o que que ele ainda nos diz, né? Qual é a sua mensagem principal? Lembrando que nós teremos a COP30, né, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Belém do Pará, no mês de novembro, né? Quer dizer, além das questões que a Carmen falou e que a Rosa também colocou, é, me chamou muita atenção no livro um vídeo. Eu vi um vídeo desses, eu sei que estou jogando um pouco, mas é um vídeo do Eduardo Galeano. E ele falava o que a América Latina quer ser? Ela quer ser uma cópia triste, né, das nações, dos países mais desenvolvidos? Ou nós vamos produzir uma coisa diferente, não é? Eu acho que esse livro tem isso também, não é? Acho que tem a ver também com essa fase da cultura, né? De escrever sobre cultura, Exatamente. cópia de padrões de consumo, essas coisas, né? O que nós queremos ser como sociedade, não é? É uma triste cópia dos países desenvolvidos? Ou nós temos vamos dizer assim, nós temos uma criatividade que a gente não aproveita, né? E não gera uma experiência ou experiências, né? No plural, nova. Eu acho que esse livro traz isso, né? Quer dizer, se for para copiar os padrões de consumo dos países desenvolvidos, realmente não tem planeta que fique em pé. Eu hoje fiz uma consulta naquele indicador de pegada ecológica, né? O WWF publica isso e está lá mostrando que hoje, coincidentemente hoje, 24 de julho, quer dizer, a humanidade já Já bateu o recorde. já está acima da capacidade de regeneração dos recursos naturais renováveis nesse ano. Nesse ano, né? Claro que toda medida, toda modelagem pode ser problematizada. Mas convenhamos, é muito relatório científico sendo produzido sobre os problemas ambientais do nosso tempo. O IPCC, né, tá aí, os relatórios, né, o relatório do Clube de Roma, que nós citamos aqui, de 1972, né? É isso. Então, quer dizer, a própria ONU, né, o relatório Brundtland, né, de 87. Então, assim, nesse sentido, eu penso sempre nesse livro nos últimos tempos, entendeu? Acho que ele me traz muitas reflexões e, infelizmente, não é, a gente não vê o novo, né, do ponto de vista de, tá bom, tem que fazer a transição energética, tem que reduzir o consumo disso, tem que reciclar, tem que fazer, vamos dizer assim, o máximo possível de economia circular, ainda que isso seja problemático, né, do ponto de vista de termodinâmica. Aí você também, você Só estudei e já esqueci. Pois é, tem lá a segunda lei da termodinâmica, né? E aí os sistemas econômicos, Suado, né? eles não ficam em pé na economia circular. Mas, enfim, acho que é um livro que diz muito ainda sobre o nosso tempo. Né, eu acho que vale seu ponto, enfim, você vai fazer a ponte agora para essa última parte aqui, porque realmente tem a crítica acho que a Rosa foi importante, a persistência e digamos, a ampliação da dependência com a questão tecnológica e das estruturas produtivas que só se radicalizaram com as chamadas cadeias global de valor, algumas pessoas chamam de globalização produtiva, e aí chegamos acho que nesse ponto da cópia, que é a cópia de um padrão tecnológico e de um padrão de consumo, e aí, Rosa, eu queria até que você falasse um pouco, que, obviamente, eu acho que ele não gostava. Ele dá vários exemplos de expressões culturais locais de grande valor e que acabam sendo, sei lá, tratoradas por um padrão cultural que para ele não correspondia a uma verdadeira evolução humana. Eu acho que era famoso em economia, valor de troca, né, e não valor de uso. Eu acho que ele não gostava nem um pouco disso, claramente ele escreve com essa, então acho que fica como a gente falou, fica uma ligação muito boa, assim, fica uma ligação entre este tipo de padrão de consumo que para ele tem limitações do ponto de vista cultural, é uma forma alternativa de padrão de consumo, e como diz que dependência na civilização industrial, acho que ele pensava, lá a criança escreveu civilização, né, com C maiúsculo, ele pensava alguma coisa de uma civilização brasileira, de uma civilização, sei lá, latino-americana, que pudesse dar uma resposta mais, melhor socialmente, uma sociabilidade mais justa e mais rica, até eu.
em relação ao que tinha se tornado o padrão de consumo e o padrão cultural nesse período. Eu acho que, quer dizer, aí eu eu passei passando rapidamente pelo prefácio à Nova Economia, que, a meu ver, é um livro importante também, que ele põe em causa, digamos assim, ele questiona as próprias ferramentas da economia, do saber econômico, né. E ele acha é nesse livro que ele fala alguma coisa do tipo que o Rodrigo estava falando, que ele diz algo como, quer dizer, que a menos que você, quer dizer, ele de certa forma, a menos que você, imagine que as ciências sociais, como ele diz, sejam ciências naturais, meramente naturais, você tem que incorporar, no caso, digamos assim, da economia, outras ciências, uma metodologia que abarque todas as outras, porque senão você fica naquela coisa, como ele diz aqui, tem uma hora que ele diz aqui, ele acha que a economia, quer dizer, de certa forma, está com poucas ferramentas para entender os problemas do Brasil e do mundo. Precisa, portanto, abrir. Quer dizer, eu acho que esses 3 livros e depois o Criatividade, é a cabeça interdisciplinar do Celso, que ele acha que tem que ir abrindo, tem que ir abrindo. Ele não fica satisfeito com digamos, naquele pedacinho só ali de economia, tem que ir abrindo. E, finalmente, o Criatividade e Dependência é isso, ele vai incorporando outras dimensões, e a dimensão do Criatividade e Dependência, digamos, se no mito ele incorpora a dimensão ambiental, né, digamos assim, eu acho que no Criatividade e Dependência ele incorpora a dimensão cultural. Ele aí, se quiser, realmente Mas, tem que Sim, incorpora sim. dentro do mesmo isso que é importante, ele incorpora, não é um corpo estranho, é um ele faz incorpora, quer parte. dizer, o que eu quero dizer é que ele reconhece que o desenvol ele está sempre pensando em termos de desenvolvimento, mas que o desenvolvimento começou, se você quiser fazer, assim, um caminho, você começa lá atrás com o desenvolvimento nos estudos da CEPAL. Eu percebi isso quando eu fiz umas coletâneas sobre Celso. Eu li muita coisa, muito texto dele de desenvolvimento, dependendo do momento dos anos, né. Lá na CEPAL, toda vez que ele fala de desenvolvimento, é econômico. Não tenha dúvida, desenvolvimento econômico. Não escreve necessariamente desenvolvimento econômico, quase sempre escreve, mas não escreve sempre. Ele aí tem aquele corte quando ele vai para o Nordeste. Tem, como é que eu diria hoje, um choque de realidade, né, digamos assim, que é inevitável você pensar em desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, a dimensão social é incorporada imediatamente, vendo a realidade do Nordeste. Então ele começa, alguns textos dele falam desenvolvimento econômico e social. Bom, depois ele para de ir acrescentando, porque senão vai acrescentando sempre. Mas aí isso nos anos 50, 60. Depois você pega anos 70, já vai ter a dimensão ambiental. Quer dizer, qual é o custo ecológico do desenvolvimento. Então, quando ele fala sempre de desenvolvimento, ele vai incorporando esse dado. E depois, nos anos 70, já meio meados, fins, é a dimensão cultural. Claro que ele não vai dizer desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental, tarará, não vai dizer isso, mas está englobando tudo isso Que eu acho no que é um conceito de processo, que desenvolvimento. acho que é É um um processo. processo de E foi exatamente, e foi o socialização. processo da vida dele, acadêmica, dos escritos dele, ele foi indo. Tanto que depois desse Criatividade e Dependência, não à toa, 5 anos depois, ele está fazendo um livro sobre uma espécie de formação cultural do Brasil, que é aquele texto dele muito bonito chamado Que Somos? Não é nem quem somos, é que somos, que ele escreve sem saber que ia ser ministro da Cultura, alguns anos depois, não sabia, até porque foi ainda na época do governo do Figueiredo, quer dizer, ainda não era, o Brasil não tinha se redemocratizado ainda, e ele escreve a pedido do Zé Aparecido de Oliveira, que era secretário de Cultura de Minas Gerais, que quer fazer um grande colóquio sobre cultura, e Celso nem pensava em ser ministro da Cultura, nem o Zé Aparecido, aliás, ele estava de secretário de Cultura do Tancredo, tinha sido eleito em 82. Então é feito esse congresso e o Celso faz um longo texto chamado Que Somos, e que, no fundo, se você reler esse texto, é uma espécie de formação cultural do Brasil. Ele passa por todas digamos, os grupos étnicos, daí ele acaba em Aleijadinho, ele vai que vai. Vila-Lobos, ele vai embora, né. Então, no fundo, quer dizer, isso vai, e ele acaba como ministro da Cultura, né, quer dizer, é uma coisa que vai, aí muda, quer dizer, você pega textos de Celso diante dele ser ministro da Cultura, ele incorpora a cultura como como digamos, um item do projeto de desenvolvimento. É um elemento. Quando ele acaba de ser ministro da Cultura, tem textos dele dizendo: "Qualquer projeto de desenvolvimento deve nascer da cultura". Quer dizer, a cultura deixa de ser só um elemento para ser o fulcro, para ser a coisa mais importante, né. Qualquer projeto de nação tem que nascer do desenvolvimento, da cultura, quer dizer, a cultura como a parte, digamos, o núcleo duro, né, de Desse qualquer processo. projeto, né. Bom, então estamos chegando aqui no final desses 2 programas, esse segundo sobre a obra, digamos, de maturidade,
os trabalhos finais, né, produzidos pelo Furtado, e gostaria então que o Rodrigo e a Carmen fizessem seus comentários sobre esse período ou sobre alguma outra ideia que a gente poderia falar. Carmen, você tem a palavra para. Obrigada. Bom, eu acho que essa fala final da Rosa é bem, bem feliz, assim, na ideia de que você não pode pensar um projeto de país sem pensar na cultura, né? E eu acho que exatamente reflete muito, acho que um dilema hoje, quer dizer, a gente não tem um projeto claro, né? A gente é uma sociedade polarizada, e eu acho que a grande falta é a gente pensar o papel do Estado, que também está aí Furtado, né? Quando ele pensa na questão do planejamento, quer dizer, estão recuperando a ideia desde do processo de quando ele começa a pensar, né, a superação do subdesenvolvimento, a importância da industrialização, essa raiz cepalina, estruturalista, a importância do Estado liderando esse processo, e como que a gente perde ao longo, com o avanço do neoliberalismo, a gente vai desfazendo essa ideia do Estado como um ente que é parte, né? Não é uma força que tem que ser disciplinada, mas ele, no fundo, deve ser um guia, né, de um indutor do processo de desenvolvimento. Agora, isso exige uma visão, né, da sociedade, do projeto de desenvolvimento, de uma coesão social que a gente está longe de estar alcançando, né? Com a nossa, e isso tem muito a ver com esse processo de esgarçamento do nosso tecido social, aumento da desigualdade, da polarização, que facilita a polarização, ainda mais com tecnologias de, das redes sociais, com a desinformação, enfim, todo um caldo, mas que se a gente voltar, acho que a obra de Furtado ela nos dá um bom caminho para pensar saídas, né? E realistas, né? Eu me lembro que na entrevista, novamente, estou sempre voltando nessa entrevista dos 100 anos, mas uma pergunta foi assim, bom, o Furtado era um otimista, um pessimista, e aí a Rosa diz, não, ele era um realista, quer dizer, um profundo conhecedor, com uma cultura, uma erudição fantásticas, e ele, então, conseguia enxergar muito bem assim, os dilemas e as oportunidades que as sociedades enfrentam, né? E tudo isso em favor, em prol, né? O compromisso dele era com o desenvolvimento, nas suas múltiplas facetas. Então, agradeço a oportunidade de participar desse momento de comemoração, agradeço a Rosa, agradeço ao Carlos, e espero da próxima vez poder estar aí no estúdio, vivenciando a experiência mais próximo. Então, obrigada. Obrigado, Carmen. Rodrigo. Bom, eu agradeço o convite. Eu queria só deixar algumas palavras aqui para terminar. O que sempre me fascinou muito no Celso Furtado é essa capacidade de combinar teoria e ação, não é? Quer dizer, ele teorizou muito, como aqui a gente pôde discutir ao longo desse tempo. Acredito que toda fase tem a ver com um momento também que exige que algum assunto seja mais destacado que em outro momento, né? Da caminhada do intelectual, né? Mas também da humanidade nossa, né? A questão da formulação de política, a gente acabou não falando do plano trienal, né? Que é uma peça extraordinária que foi feita num intervalo de tempo extremamente curto. Quem poderia fazer aquilo naquele intervalo curto de tempo, naquele momento histórico, né? Um plano que, inclusive, havia sido aprovado pelo Fundo Monetário Internacional daquele tempo. Só para o nosso público, o plano trienal foi feito quando ele virou ministro do Planejamento no governo João Goulart, quando o governo João Goulart passou do regime parlamentarista para o presidencialismo. Isso. Mas, enfim, o plano não avançou por diversos motivos políticos daquele momento, mas é uma peça, vamos dizer assim, de excelência, né? Tanto do teórico como também do homem público, né? Exemplar que o Celso Furtado foi. Pelo menos acredito que posso falar com muita tranquilidade para todos nós aqui.
Bom, quero agradecer muito a presença da Rosa, do Rodrigo e da Carmen nesse programa que a gente espera ter pelo menos despertado a curiosidade as pessoas a conhecerem mais a obra do Furtado. A gente vai deixar aqui uma lista de obras importantes, mesmo para evitar as confusões que eu, mas, prioritariamente, fiz de algumas datas. Também, se vocês quiserem também visitar o nosso site, centrocelso.furtado.org.br, a gente tem muita novidade, produção de texto, produção de pesquisa, uma série de também dados sobre a história do centro, e assinar a nossa newsletter, que vocês assinam a nossa newsletter, são vocês novidades dos nossos programas do YouTube, e estão sempre informados sobre a produção do centro. Esse programa só foi possível, feito nesse estúdio, graças ao apoio conseguido pelo Programa de Apoios às Academias Nacionais da FAPERJ. Então, agradecemos muito esse apoio da FAPERJ. Muito obrigado e até o próximo programa.